Você já teve a sensação de que, mesmo quando tudo parece dar certo, ainda existe um vazio estranho aí dentro? Como se nada fosse realmente suficiente. Como se cada conquista viesse acompanhada de um cansaço silencioso. E, no fundo, uma pergunta que ninguém consegue responder. É só isso? Se você já sentiu isso, talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja a própria vida. E um homem que viveu há quase 2 séculos já dizia exatamente isso. Arthur Schopenhauer acreditava que a vida parece vazia porque, no fundo, ela é movida por algo que nunca se satisfaz. E quanto mais você entende isso, mais tudo começa a fazer sentido. Schopenhauer não foi um filósofo otimista. Ele não escreveu para confortar, ele escreveu para revelar. Desde muito jovem ele percebeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ignorar. O ser humano não vive em busca da felicidade, mas em fuga da dor. Para Schopenhauer, a essência da vida não é alegria nem realização. É o desejo. E o desejo, por definição, é falta. Você deseja porque algo está faltando. Você corre porque algo está incompleto. E quando finalmente alcança aquilo que queria, o desejo não desaparece. Ele apenas muda de forma. É por isso que a vida parece vazia. Schopenhauer chamava essa força que nos move de vontade, uma vontade cega, irracional, incessante. Ela não se importa se você está feliz. Ela só quer continuar existindo, querendo, desejando, impulsionando. E aqui está o ponto mais desconfortável. Não somos nós que controlamos essa vontade. É ela que nos controla. Você acha que escolheu seus sonhos, acha que escolheu suas ambições. Mas, segundo Schopenhauer, você apenas obedece a impulsos que não pediu para ter. E isso cria um ciclo cruel. Quando você não tem aquilo que deseja, sofre. Quando conquista, sente um alívio curto. E logo depois, tédio. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio. Dor quando desejamos o que não temos. Tédio quando percebemos que aquilo que conquistamos não era tudo aquilo que prometia ser. E nesse intervalo entre uma coisa e outra, surge o vazio. Esse vazio não é falta de propósito, é lucidez. Schopenhauer viveu isso de forma intensa. Ele teve uma relação difícil com a mãe, que era escritora e desprezava suas ideias. Nunca se casou. Viveu grande parte da vida isolado, com poucos amigos, desconfiando da sociedade. Enquanto outros filósofos buscavam reconhecimento, ele foi ignorado por décadas. Suas obras venderam pouco. Suas ideias foram rejeitadas. E, ironicamente, isso só confirmou aquilo que ele já acreditava. O mundo não recompensa a verdade. Ele recompensa aquilo que distrai. Schopenhauer observava as pessoas correndo atrás de status, dinheiro, aprovação, e via nelas não liberdade, mas escravidão. Segundo ele, quanto mais você se apega às promessas da vida, mais vazio você se sente quando elas falham. E elas sempre falham. Porque nenhuma conquista resolve o problema central. A vontade nunca se cala. É por isso que tantas pessoas dizem: eu tenho tudo, mas não sinto nada. Não é ingratidão, é consciência. Para Schopenhauer, o sofrimento não é um acidente da vida. Ele é parte da estrutura. A própria existência já nasce em falta. Nascemos desejando, vivemos desejando e morremos desejando algo que nunca chegou. E aqui vem uma das ideias mais perturbadoras dele. O otimismo é uma ilusão, socialmente necessária. A sociedade precisa que você acredite que vai valer a pena, que tudo vai se resolver, que a felicidade está logo ali. Porque se as pessoas percebessem que o vazio não é um erro, mas uma consequência natural da vida, elas talvez parassem de correr. E um mundo que para de correr entra em colapso. Schopenhauer não dizia isso para te destruir, ele dizia para te libertar. Quando você entende que a vida não foi feita para te satisfazer completamente, algo muda. Você para de exigir dela aquilo que ela nunca prometeu entregar. E, paradoxalmente, o vazio começa a doer menos. Schopenhauer acreditava que havia apenas alguns momentos em que a vontade nos deixava em paz, na arte, na contemplação,
no silêncio, na música, na filosofia. Momentos em que você não quer nada, não espera nada, não precisa provar nada, apenas existe. Por isso ele valorizava tanto a solidão, não como fuga do mundo, mas como pausa da vontade alheia, pausa das expectativas, pausa da comparação. Talvez o vazio que você sente não seja sinal de fracasso. Talvez seja o cansaço de desejar demais coisas que nunca foram feitas para preencher você. Schopenhauer não oferece esperança fácil, ele oferece clareza. E a clareza, embora desconfortável no início, pode ser profundamente libertadora. Talvez a pergunta não seja como preencher esse vazio, mas sim, por que eu acredito que ele deveria ser preenchido? Perceber isso muda completamente a forma como você olha para a própria existência. Porque a partir do momento em que você entende o pensamento de Schopenhauer, aquele vazio deixa de ser um inimigo misterioso e passa a ser um sintoma previsível de uma vida guiada pela vontade. Schopenhauer dizia que o maior engano humano é acreditar que o sofrimento é exceção. Para ele, o sofrimento é a regra. A felicidade, quando aparece, é apenas um intervalo curto entre dois estados de carência. E isso explica por que tantas pessoas vivem cansadas mesmo sem fazer esforço físico. Não é o corpo que está exausto, é a mente constantemente puxada para frente pela promessa de algo que nunca se completa. Você trabalha esperando descanso, descansa esperando prazer, sente prazer esperando sentido, e quando percebe, já está cansado de esperar. Esse cansaço é o vazio. Schopenhauer observava que a sociedade cria distrações justamente para que as pessoas não percebam isso. Trabalho excessivo, entretenimento constante, barulho o tempo todo, porque o silêncio é perigoso. No silêncio, a vontade enfraquece, e quando a vontade enfraquece, surgem perguntas que ninguém quer responder. Por que eu faço o que faço? Por que eu quero o que quero? Quem eu seria se não estivesse sempre correndo? Essas perguntas não vendem, não motivam, não produzem. Por isso, são evitadas. Schopenhauer acreditava que quanto mais alguém se entrega à corrida da vida, dinheiro, status, reconhecimento, mais dependente se torna da aprovação externa. E essa dependência cria um vazio ainda maior, porque você deixa de viver por si e passa a viver para sustentar uma imagem. E aqui entra um ponto profundo do pensamento dele. A maioria das pessoas não sofre porque vive mal, mas porque vive de forma inautêntica. Elas não escolhem o que querem. Elas repetem desejos emprestados, desejos da família, da sociedade, da época em que vivem. E quando esses desejos finalmente são alcançados, não trazem paz, trazem confusão. Era isso que eu queria? Por que ainda me sinto incompleto? Schopenhauer diria. Porque esse desejo nunca foi seu. Era apenas mais uma expressão da vontade coletiva se movendo através de você. Ele enxergava o ser humano como alguém preso a uma engrenagem invisível, achando que escolhe, quando na verdade apenas reage. Reage à comparação, à pressão, ao medo de ficar para trás. E viver reagindo cansa. Por isso, para Schopenhauer, o vazio não surge quando algo falta. Ele surge quando algo sobra, quando sobra estímulo, quando sobra expectativa, quando sobra ruído. É o excesso que nos esvazia. E isso explica por que momentos simples, silenciosos, sem objetivo aparente, às vezes trazem mais alívio do que grandes conquistas. Não porque são grandiosos, mas porque suspendem, ainda que por instantes, o domínio da vontade. Schopenhauer acreditava que a arte fazia exatamente isso. Ao ouvir uma música, por exemplo, você não deseja nada. Você não corre atrás de nada. Você não tenta ser nada. Você apenas sente. E nesse estado, o vazio não some, mas para de doer. Porque ele deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um espaço de descanso. Outro ponto essencial no pensamento de Schopenhauer é a forma como ele via os relacionamentos humanos. Para ele, grande parte das relações nasce do interesse,
da carência ou da necessidade de validação, não do amor puro. E quando esperamos que outra pessoa preencha nosso vazio, criamos uma expectativa impossível de ser sustentada. Nenhum ser humano consegue calar a vontade do outro. Por isso, tantas relações começam intensas e terminam em frustração. Não porque faltou sentimento, mas porque havia expectativa demais. Schopenhauer diria que amar esperando ser salvo é apenas mais uma forma de sofrimento voluntário. E aqui talvez esteja uma das partes mais difíceis de aceitar. O vazio não é algo que deve ser eliminado. Ele deve ser compreendido. Quando você luta contra ele, se distrai, se anestesia, se ocupa demais. Mas quando você o observa, algo muda. Você percebe que não precisa estar feliz o tempo todo, que não precisa vencer sempre, que não precisa transformar cada dia em uma conquista. Schopenhauer não defendia a desistência da vida, mas a desistência da ilusão. A ilusão de que a vida te deve algo. A ilusão de que existe um ponto final, onde tudo finalmente faz sentido. Para ele, viver bem não é viver satisfeito, é viver com menos auto-engano. E quanto menos você exige da vida, menos vazio ela te devolve. Talvez o que esteja faltando hoje não seja motivação, nem propósito, nem sucesso. Talvez esteja faltando silêncio, limite, aceitação. Aceitar que sentir vazio em certos momentos é sinal de lucidez, não de fracasso. Schopenhauer jamais prometeu felicidade, mas ofereceu algo mais raro, uma forma honesta de olhar para a existência sem precisar fingir que ela é leve o tempo todo. E talvez ao parar de exigir tanto da vida, você finalmente consiga respirar dentro dela. Porque o vazio não some quando você o preenche, ele se transforma quando você para de lutar contra ele.